O Inter nunca passou tanta vergonha pública, nunca foi tão humilhado publicamente quanto está sendo com a gestão de Alessandro Barcelos. E aqui, por incrível que pareça, eu não estou falando do campo. Eu não estou falando do péssimo futebol apresentado, desta queda brusca de rendimento durante todo o ano de 2025, que está culminando. O Inter está em novembro lutando contra o rebaixamento, mesmo com a folha salarial que tem. Por incrível que pareça, eu não estou falando disso. Eu estou falando fora de campo, basicamente sobre as finanças. E todo mundo sabe que o Inter é um time que deve muito, tem uma dívida enorme, logo logo vai bater em R$ 1 bilhão, mas isso não é justificativa para a humilhação que a gestão de Alessandro Barcelos está fazendo o clube passar. Isso porque eles estão devendo para todo mundo. É uma vela para cada santo. Há não muito tempo a gente via o dono do Cruzeiro chamando o Inter de time mais caloteiro do país, porque não havia pago o valor em relação ao Wesley. Aí tudo bem, mandou o Wanderson para lá, foi quitado, beleza. Demorou, passou por essa humilhação pública de ser chamado de clube mais caloteiro do país, mas conseguiu pagar. Mas quem dera fosse só isso, né? Porque nós temos a dívida com o Flamengo em relação ao Thiago Maia. Uma dívida que o Inter está sendo cobrado judicialmente porque simplesmente não paga. No ano passado, a desculpa era o quê? A enchente. E tudo bem, a gente entende, realmente foi uma catástrofe. Mas nós estamos no final de 2025. Já passou mais de um ano da enchente e o Inter ainda não pagou. Mas não para por aí. Se a gente falasse do Thiago Maia, é uma dívida alta, são valores altos, tudo bem, né? O Inter tem dívidas muito altas, então pode se tornar um pouco mais difícil. Só que não é só isso. Nós vimos agora, no mês de setembro, o Lanús acionando o Inter na justiça para cobrar valores referentes à contratação do Aguirre. Agora, na semana passada, nós tivemos a informação do Racing cobrando na justiça o Internacional por valores referentes ao empréstimo do Carboneiro. A gente não está nem falando de compra, de valores altos. 2 parcelas, torcedor colorado, de 350 mil euros. Isso é troco de pinga para um clube de futebol do tamanho do Internacional, independente do valor que esteja a dívida hoje. A impressão que dá é que o Inter deve para todo mundo. A impressão que dá vendo tudo isso é que a atual gestão não tem a mínima preocupação em honrar os compromissos do clube, ou ao menos parte deles. A impressão que dá é que a atual gestão, aliás, não é nem impressão, isso está ficando claro, não tem a mínima vontade de priorizar as dívidas que ela mesma fez. Porque a gente não está falando de dívidas referentes a contratações feitas pelo Medeiros ou pelas gestões anteriores. Estamos falando de contratações feitas pela gestão Barcelos, que prometeu nas 2 campanhas cuidar das finanças do clube e que hoje tem um dos maiores custos com o futebol da história, que abriu as torneiras dos gastos. E hoje está aí, o Inter sendo cobrado publicamente por mixaria, que é esse caso, por exemplo, do Carboneiro. Detalhe, um jogador que o clube nem comprou ainda e pode comprar no final do ano. Isso é de uma humilhação. Isso joga o nome do Internacional na vala, joga na lama, gente. Todo clube brasileiro tem suas dívidas. Isso é fato e eu entendo perfeitamente. Assim como clubes também devem para o Internacional. Só que o Inter tem muitas dívidas recentes, de valores irrisórios para um clube de futebol, que simplesmente não são priorizadas. O gigante Esporte Clube Internacional, bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, está virando motivo de chacota, de vergonha para o Brasil inteiro. Hoje o Brasil inteiro conhece o Inter como um clube caloteiro, gente. Pelo amor de Deus, olha o que fizeram com o nome do Internacional, com o nome dessa instituição. Não pode. E agora não só o Brasil inteiro. O Inter está virando motivo de vergonha internacional, com clubes de todos os cantos cobrando o Inter. E não é só de jogadores de agora. Não são dívidas somente de agora. Há não muito tempo o Inter estava sendo cobrado pela contratação do Bustos. Então são muitas contas, são muitas dívidas que a atual gestão parece que não está nem aí.
A impressão que dá, e aqui eu não quero estar afirmando para não ser irresponsável, mas a impressão que dá como torcedor é que a gestão Barcelos deu um all-in. Investiu de qualquer maneira para contratar jogadores mais caros, digamos assim, para tentar ganhar logo um título e apagar os vexames dos últimos anos. Não ganhou e agora não sabe como vai pagar. E agora não consegue pagar. E o nome do Inter tá na lama. Uma instituição mais do que centenária, do jeito que é o Internacional. Quase 120 anos de história. Tá passando uma vergonha nacional e internacional. Aquilo que o Barcelos prometeu nas campanhas, ele não cumpriu. E não somente não cumpriu, como está fazendo completamente o contrário. Me preocupa muito o que fizeram com o nome do Inter, com a instituição internacional e o que ainda vem pela frente. Afinal, nós temos mais um ano dessa atual gestão. E depois dela, como é que os próximos dirigentes, os próximos eleitos, vão pegar o clube? Mas enfim, agora, antes da gente encerrar esse nosso papo muito sério por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Não feche esse vídeo antes de te inscrever e ativa as notificações no sininho. É muito importante, só 3% dos inscritos por aqui têm as notificações ativadas. Clica no sininho, vai em todas e ativa para não perder absolutamente nada. Todo vídeo novo que sair por aqui tu vai ser notificado, tá bom? E também deixa tua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que tu pensa em relação a essa situação, em relação ao momento vivido pelo Internacional, também fora de campo. Vamos trocar essa ideia por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!